E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas. Para quem estiver seguindo aí, a gente está fazendo aulas de mapas mentais. Estamos começando aqui nossas aulas em fevereiro. Para quem não sabe, a gente já estava aí seguindo. Temos playlists atualizadas de História Geral, História do Brasil, Filosofia e Sociologia, para o Enem e 2024 e vestibulares também 2024. Nós também temos outras coisas aqui. Temos História da Arte, temos Atualidades, está tudo atualizado. Atualidades está atualizado. E nós estamos fazendo também essa nossa playlist de mapas mentais aqui no canal. Então, a gente faz uma aula normal, que a gente estuda por mapas mentais que eu já construí. Eu vou passando aqui na tela para vocês, mas eu deixo ele em PDF, no formato PDF para vocês aqui na descrição, para quem quiser pegar, baixar, ou simplesmente copiar, ou guardar, imprimir, ou se quiser pegar como um modelo. Fica legal isso. Acho bacana, acho sempre bom fazer o seu próprio modelo. Você vai estudando, você vai construindo, você vai pegando ideias, você pode acrescentar ou retirar coisas que você acha que não são importantes. Mas enfim, tudo que eu coloquei aqui é importante porque tudo é ponto fundamental da matéria, né? Tomando café aqui. Nós começamos essa playlist falando. Toda semana tá saindo vídeo. Acho que essa semana saíram dois. Mas a gente já começou lá em Grécia e hoje a gente vai começar a falar sobre República Romana. É isso mesmo. Nós já falamos sobre monarquia romana e hoje é República Romana. Então, antes da gente começar a passar aqui, eu vou pedir para vocês ajudarem aí com a sua inscrição, se você não for inscrito, e curtir esse vídeo também, deixar um comentário, um carinho, uma crítica construtiva, uma mensagem de apoio para os outros estudantes que estão aqui também. Vamos embora, juntos, rumo ao Enem 2024 e aos vestibulares 2024. Dada essa grande apresentação aqui, bora! Agora eu vou abrir aqui a nossa telitia, já começando o nosso mapa mental aqui para construção. Se eu precisar fazer alguma anotação extra, eu faço também. Lembrando, pega aí no PDF, na descrição, tá bom? Primeiro link da descrição você já baixa esse arquivo e todos os vídeos dessa playlist também já estão disponíveis na descrição de cada vídeo, tá bom? No final a gente coloca lá o link da pasta direto para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Do material. Então vamos falar sobre a República Romana. Nós falamos que o Império Romano, ele tinha caído, o Império não, desculpem, a monarquia romana foi um período mais simples da história de Roma, após a formação, a gente falou do mito da formação de Roma, e nós falamos, eu fico bem pequenininho aqui embaixo, no cantinho, né, mas tudo bem, o importante é o conteúdo aqui. Nós falamos também que, apesar disso, de ser pequenininho, a gente teve lá os 7 reis, certo? Se não me engano foram 7. Os 2 últimos, ou os 3 últimos, eram de origem etrusca. Você tinha latinos, etruscos, você tinha os sabinos, são os povos que formaram Roma. Monarquia romana, a gente falou sobre quem são as classes sociais de Roma e tudo, patrícios, plebeus principalmente. Os escravizados, mas a gente falou que os escravizados, inclusive, eram bem poucos, assim, na monarquia romana, porque Roma era só uma vila. E o Senado proclamou a República para poder ter o poder como instituição mais forte, visto que os reis, os últimos reis, principalmente o último, que era o Tarquínio, o Soberbo, estava querendo mandar acima do Senado. Então foi proclamada a República, que durou de 509 a.C. até 27 a.C. Eu já vou avisar vocês que esse é o período, talvez, de grande esplendor de Roma, que é o período que Roma fica naquele formato de expansão, é período de expansionismo militar. Então, um período de muita coisa, sabe? De muito expansionismo militar romano, que a gente vai conhecer, desculpa, tô com, né? Mas que a gente vai conhecer muito durante o Império, né? Quando, na verdade, é aqui que se começa, é aqui que você tem essa grande expansão territorial romana. Com essa grande expansão, aumenta o número de pessoas. Então, você precisa ter preocupação com a gestão, com a questão administrativa. Por isso, república. República significa, abre aspas aí, coisa pública. Tá aqui, ó. Coisa pública. Ficando sem voz, quase, né? Coisa pública. Significa que os governantes precisam agora ter
preocupação em relação a obras públicas ou assistência ao povo. Não pode ser feito só uma política focada nos senadores ou no rei, porque agora não tem mais rei, mas porque o número de plebeus cresce e cresce muito, tá? Agora a gente está num período de grande esplendor de Roma, tá bom? Então a república significa coisa pública, vamos cuidar do público. Aqui começa a ficar muito mais claro para a gente a diferença entre o que é público e o que é privado. Privado é sua vida. O público é o que é feito para todos, é a cidade ou é a política dos territórios que Roma conquista. Tranquilo? Passando então desse conceito de república, já fico sabendo que vai sair do controle, né? Porque fica muito grande. Deixa eu tomar mais café aqui. É o período. É que eu dei uma engasgada antes de começar a aula, tá, gente? Desculpa. De grande expansionismo territorial de Roma. Roma era só uma vila durante a monarquia. E entre 509 a 27, Roma vai ficar gigante. As dependências da República Romana. Por isso que tem gente que confunde a República com o Império. No Império você dá uma pausa desse expansionismo, inclusive. É na República que cresce mais. Assim, se a gente for pensar no sentido proporcionalmente, é durante a República que você tem maior expansionismo, tá bom? E com isso, já que você está aumentando o número, a sua extensão territorial, aumenta também o número de pessoas que são escravizadas. Então a gente está falando aqui de uma mão de obra extremamente importante em Roma. Os escravizados que são feitos por guerras, as guerras de conquistas, aquelas sociedades que não aceitam a dominação romana acabam sendo escravizadas. Lá na frente, já no Império, a gente vai falar de coliseus e tal, dos gladiadores, mas não é aqui ainda. E nós teremos também a dívida, né? A dívida também é feita, faz as pessoas serem escravizadas. Então, plebeus muitas vezes são escravizados dentro de Roma, uma escravização até que temporária, dependendo do caso, tá bom? E olha só o tamanho que Roma fica. Isso aqui é extensão territorial da República, não estamos falando de um império. A República Romana. Roma, vou até mudar a cor aqui da caneta, para ficar claro. Roma tá aqui, ó, no azul. Isso aqui era o período, isso aqui, ó, esse pontinho aqui no meio, era o pontinho durante a monarquia, era uma vila. E foi crescendo, assim, você quer saber como é que foram conquistando? Foi conquistando cidade vizinha, uma outra vila ali, e foram se adequando a Roma. De repente você tem essa extensão territorial desse tamanho, que pega da Espanha, né, que é a península, a Península Hispânica, que a gente está falando, a Península Ibérica, desculpem, pega a Gália, que seria França, e vai até o Oriente, e domina inclusive o mundo grego. A gente já falado na nossa aula, aqui dos mapas mentais, que o período helenístico ele acaba com o crescimento da República Romana. Tá aí para vocês, tá bom? E o norte da África, que você tem lá as guerras púnicas, que tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, mas é quando Roma conquista Cartago, né? A sociedade cartaginesa, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, aumentou o número de escravizados, aumentou o número de plebeus, você precisa ter preocupação agora com o público, gente. É isso, tá? Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Vamos falar de política em Roma, porque a política também precisa agora ser mais complexa do que era na monarquia, que você tinha o Senado, a Assembleia das Centúrias, que era mais baixa, né? Menor do que o Senado, ia falar mais menor. E você tinha o rei. Agora, a coisa fica um pouco mais complexa, já que essa sociedade é um pouco mais complexa. Vamos falar primeiro do poder legislativo, que é o grande poder aqui da República Romana, que merece grande destaque para a gente. O Senado continua, é a instituição mais forte, mais duradoura da história romana. Lembrem-se, ela era formada pelos senadores que eram patrícios, pessoas ricas de Roma, e legislavam, eram a maior casa legisladora, não em números de pessoas, mas em poder em Roma durante muito tempo. Durante a República, esse poder começou a ser equilibrado, tá bom? Mas nós tínhamos também a Assembleia das Centúrias, tá bom? O que é a Assembleia das Centúrias? Na monarquia eu falei de Assembleia das Cúrias,
Devo ter errado agora há pouco. A Assembleia das Centúrias era uma assembleia formada por militares. Lá na monarquia era das Cúrias, que era também formada por patrícios, mas era presidida pelo rei. Agora não tem mais rei, tá bom? Então você não precisa disso. Mas você tem uma Assembleia das Centúrias, que é formada por militares, e eles se reuniam fora da cidade de Roma, que é a capital do Império. Por enquanto só tem só... No Império não, da República, não é Império ainda. Por quê? Porque dentro da cidade não podia se portar armas. Arma branca, tá? Não tinha arma de fogo, não. Fora da cidade podia. Tá vendo? Dentro da cidade você tinha um pacto um pacto de paz, relativo à paz dentro da cidade. Fora da cidade você não tinha isso. Então, o campo, era um campo onde se reunia essa assembleia, chamado de Campo de Marte. O que é Marte, gente? É um deus muito cultuado pelos romanos. É o deus da guerra, é a versão romana do deus da guerra. Então, o Campo de Marte é formado principalmente por militares que portavam armas ao entrar na Assembleia das Centúrias. Legislavam sobre Roma, assim como o Senado, mas também discutiam questões principalmente sobre segurança de Roma e guerra e paz. Afinal de contas, são militares, são os legionários romanos aqui que estão cada vez mais crescentes. Se Roma está crescendo e conquistando, é preciso organizar também o poder sobre as questões sobre guerra e paz, tá bom? Mas o grande ponto aqui, e eu quero destacar, e eu quero que vocês nunca se esqueçam disso, é que foi formado lá no ano de 495 antes de Cristo, pouco tempo depois da formação da República. Roma vai crescendo. A reivindicação da plebe, a reivindicação dos plebeus. Aqui a gente está falando de um processo que eu preciso que vocês entendam, que é um processo, sim, de luta de classes. Plebeus reivindicando direitos, já que estão crescentes, já que são muitos. São a maior população que você tem em Roma. Reivindicam poder. Então nós temos a reivindicação de uma assembleia formada por plebeus. Então a gente tem o tribuno da plebe, tá? Não vai ser tão simples, a gente vai ter tribunos que são presidentes do tribuno, da plebe ou da tribuna, que é a assembleia formada por plebeus, que vão morrer, vão entrar em conflito com o Senado, serão assassinados pelo exército romano. Tudo bem, mas o que eu quero que vocês entendam, o tribuno é uma reivindicação dos plebeus, visto que Roma está crescendo e está cada vez mais centralizado pela elite, pelo Senado, pela centúria, e os plebeus passam a reivindicar. E essa reivindicação é extremamente importante, certo? E o que eles tinham poder? Eles vetavam ações do Senado quando essas ações do Senado eram absurdas, consideradas absurdas. Por isso que eu falei que aqui a gente tem um equilíbrio do poder, essa questão da república, é para o povo, é coisa pública. Mas eles também vetavam ações dos cônsules, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o poder executivo de Roma, tá bom? Poderiam vetar ações dos cônsules e fazer leis também. O grande exemplo do direito romano, até hoje, que é modelo importante até hoje, é o que a gente vai conhecer aí como a Lei das 12 Tábuas. É uma lei escrita. Gente, isso é muito importante, porque você não tinha leis escritas em Roma, tá? Então, valia o que era falado. E muitas vezes isso favorecia os ricos, favorecia as elites. Agora você tem escrito e fala, ó, tá escrito aqui. A lei das 12 tábuas, ela não é uma lei que fala assim, o povo tem direito de... Não é assim, só para o povo. Não, mas ela dá uma questão de igualdade jurídica entre patrícios e plebeus. Ela inicia esse processo de igualdade jurídica. Ó, roubou. O roubo é tal coisa. Tá, mas tudo bem, isso vale só para o plebeu? Não, isso vale para patrício e vale para plebeu, certo? Vale para patrício, vale para plebeu. É claro que tem muito plebeu que vai se dar muito mal quando você tem isso, porque os patrícios roubavam. Fala assim, roubo, no caso de um roubo, porque os patrícios tinham muito dinheiro. Então, às vezes, estava passando, ele não passava fome. O pobre, o plebeu, às vezes, passava fome, tinha que roubar para poder se alimentar. Né? Se enquadrava lá nessa lei das 12 tábuas. Mas é uma lei que, pelo menos, garante direitos jurídicos iguais para todos. Ela segue, inclusive, segue depois, tá? Que o pessoal confunde, a lei Canuleia, por exemplo. A lei Canuleia é uma lei importante que está ligada a essa questão das conquistas do povo, onde plebeus e patrícios poderão se unir matrimonialmente, casar. Não podia antes. Pois é,
Não podia. Então eu quero que vocês entendam. Aqui você tem um processo de conquista de uma classe. Qual que é a classe? A classe dos trabalhadores romanos, que são os plebeus, tá bom? Vamos dar seguimento. E aí nós temos o poder executivo, aí não fica difícil não, tá? Existe um poder executivo que é formado por cônsules, sempre pessoas ricas, inclusive importantes, que faz a administração geral, eleito pelas assembleias, escolhido pelas assembleias. Mas nós temos os pretores que vão cuidar da justiça. Então, entendo que Roma ensinou muita coisa para o mundo moderno depois, né? Os questores e os censores que vão cuidar de finanças. Uns vão cobrar impostos, outros vão organizar, administrar finanças. A questão que eu estou falando para vocês, principalmente quando se fala do legislativo, a lei das 12 tábuas, por ser uma lei escrita, ela vale muito para a história da humanidade, o conhecimento da humanidade em se ter uma lei escrita. Tá? O Código Civil Justiniano, durante o Império Bizantino, vai seguir muito o modelo da lei das 12 tábuas, a gente vai ter isso na Idade Moderna, até hoje você tem, quando fala seu direito romano. É muita coisa que puxa dali por conta da questão da igualdade jurídica, tá? Principalmente quando se fala disso, tá bom? Então, entendemos esse processo. Vamos ver agora, numa outra página, onde que a gente vai chegar. Roma cresceu, mas cresceu assim, muito, não é pouco não, como eu mostrei para vocês no mapa. Ao passo que era preciso organizar as dependências da República Romana, as dependências de onde Roma tinha chegado, porque o descontrole era muito grande. O descontrole gerava corrupção, o descontrole gerava má administração. Isso tudo vai chegar, inclusive, quando a gente fala do império, lá na frente, quando a gente fala assim, o Império Romano caiu por conta das invasões bárbaras, das invasões germânicas. Sim, mas não só. Não são as principais causas. As principais causas são má administração, corrupção, que estava muito grande. E essa questão já começa agora. Durante a República é muito grande Roma. Então você tem generais romanos que vão conquistando, vão alguns ganhando muito prestígio, vão reivindicando poder. Você tem processo de corrupção dentro de Roma, de algumas cidades conquistadas que são maiores. E aí o Senado, lembrem-se, o Senado, como instituição mais forte, mais duradoura, decide definir durante um momento o triunvirato. Triunvirato significa poder de 3 homens. Lembrando que é uma sociedade patriarcal, então por isso que a gente está falando dos homens, certo? A ideia do triunvirato era, até o triunvirato, Roma, você tinha 2 cônsules em Roma. A partir do triunvirato, a ideia é cada região de Roma conquistada ser administrada por um triunviro, tá bom? Geralmente a cidade de Roma é território neutro. Lá você tem os cônsules de Roma mesmo. É que antes esses cônsules tinham que organizar a extensão da república inteira. Falando de Ásia, falando de norte da África, falando de extensão territorial na Europa. Aí eles definiram, Roma fica com um território neutro do triunvirato, com administração local, capital da república, ainda não é império, lembre-se disso, enquanto que as regiões conquistadas, as maiores regiões, são governadas por um triunviro, tá bom? Então, olha só. Então, a gente tem um exemplo aqui, 2 triunviratos. O primeiro triunvirato aconteceu, a gente deu um salto aqui temporal, tá bom? Importante. De 60 a.C. a 53 a.C. É um período de crise da República Romana para administrar as regiões. Você tem, quando a gente fala de administrar, como você tem revoltas de províncias conquistadas por Roma que não querem pagar impostos. Você tem muita revolta acontecendo. Então eles falam, a gente precisa ter em loco, um triunviro, um governante romano ali organizando as coisas. O primeiro triunvirato é governado, ele é formado por Júlio César, Marco Crasso e Pompeu, tá bom? Aí você tem questões pessoais no triunvirato, tá? O pessoal fala assim, começou a fofoca, mas tem questões pessoais. A filha do Júlio César, que era Júlia César, isso é sensacional, né? Qual que é o Júlio César? Júlia César. Era a filha do Júlio César.
ela casou com Pompeu. Então você tinha uma relação de parentesco indireto entre Júlio César e Pompeu. Tá bom? Que se mantinham, cada um cuidava de uma região conquistada de Roma. Júlio César cresceu muito com suas conquistas, importante destacar isso. Ah, por que cresceu muito com as suas conquistas? Porque o Júlio César teve grandes vitórias na Espanha, na Península Ibérica, conquistas para Roma, e estava lá batalhando pra caramba contra os gauleses. Vocês já viram essa história que a gente está falando do Asterix, né? Sabe a história do Asterix? Júlio César lá contra os gauleses? É essa história aí. E tem muita gente que acha que Júlio César foi imperador de Roma. É porque depois disso, César virou título, tá? Durante o Império Romano, depois eu explico isso para vocês com calma, mas existia o título de César, o imperador chamado de César, ou o imperador chamado de Augusto. Você tinha esses dois títulos, tá? Augusto que vinha de divino. Então você tinha esses dois títulos. O Augusto geralmente era um imperador que estava acima, ele era mais próximo da questão divina. E o César não. Então, em determinados momentos que Roma teve 4 imperadores, você tinha 2 Augustos e 2 César, cada um cuidando de uma parte de Roma. Mas não é ainda aqui. Por isso que tem gente que acha que Júlio César foi imperador. Na verdade, depois se torna um título de imperador. Mas Júlio César foi durante a República, tá bom? Então, vamos lá. Você tinha lá Marco Crasso e Pompeu. O Crasso, que cuidava da questão do Oriente, da Ásia, ele faleceu e ele morreu em conquistas territoriais ao Oriente. Então sobrou, o triunvirato já foi desfeito ali, tá bom? Por isso que dá uma questão temporal, vocês vão ver que existe até uma diferença temporal aqui quando a gente for falar dos próximos governos. Ele faleceu e aí sobrou Júlio César e Pompeu. Aqui a gente já não fala mais de triunvirato, né? Porque agora são 2. Só que a relação não ficou muito boa entre Júlio César e Pompeu, apesar desse grau de parentesco, porque a filha do Júlio César, a Júlia César, morreu. E então Júlio César se afastou de Pompeu. Disputaram poder, certo? E o Júlio César acaba derrotando o Pompeu em conflitos mesmo, por interesses territoriais dentro de Roma, política, conflitos. Então ele fica sozinho. Ao passo que, vamos lá, gente, eu gosto de falar disso, ao passo, né? Ao passo que, aqui, ó, eu acabei não passando o mapinha para vocês, mas são os territórios. Pompeu estava cuidando ali da relação da Espanha, que seria a Península Ibérica. Júlio César na Gália, verdezinho ali, tá vendo? Júlio César tá nessa região aqui, ó. Aqui Pompeu. E o Marco Crasso pegava toda a região do Oriente. Roma, território neutro, tá? Toda a região aí do Oriente, norte da África. O Crasso morreu. E aí Júlio César rivalizou com Pompeu ali por disputas políticas. Ele derrota Pompeu. É isso mesmo, governante derrotando governante da própria Roma. E fica sozinho. Ali a gente já não tem mais triunvirato. O Senado vê a importância de Júlio César, vê as suas conquistas, vê o clamor por Júlio César, todo mundo gosta, vira um grande ídolo para muita gente. E o Senado propõe para que Júlio César governe sozinho a partir de aqui. Tá bom? Então, de 49 a.C. a 44 a.C., ele recebe um título de ditador perpétuo de Roma, ou defensor perpétuo. Esse ditador, Júlio César não era um ditador, ditador no sentido militar, como a gente conhece hoje. A gente está falando, ele ditava a política de Roma. Por isso ditador, mas no sentido, não é que ele era bonzinho, tá? Por favor. Mas teve coisas que foram importantes para os romanos, tá? A gente está pensando naquele tempo. Então ele se torna lá por um título de ditador perpétuo de Roma, governa de 49 a.C. a 44 a.C. Peraí, mas o triunvirato acabou em 53. Mas lembra, acabou em 53 porque já não era mais triunvirato. Então você tem disputas entre César e Pompeu depois. Com a derrota de Pompeu, Júlio César passa a governar sozinho durante 49 a.C. a 45 a.C. Ditador perpétuo de Roma. Olha só o que ele faz. Ele concede cidadania a povos conquistados. Então ele fala assim, você que foi conquistado por Roma, deixa eu tomar café, se aceita essa conquista, se torna cidadão. E o que isso faz diferença? Vai participar da política?
Não, mas podem formar assembleias regionais, assembleias locais nessas regiões conquistadas para fazer a política local. Pode, passa a ter direito à assistência jurídica romana, entra naquela questão da lei das 12 tábuas. Ó, eu tô agora valendo dentro dessa lei, não pode me roubar não, entendeu? Vem um cara aqui e me roubou, porque um cara veio lá de Roma e me roubou aqui na minha província. Estou lá em Cartago, por exemplo. Não pode não. Não pode por quê? Porque eu agora sou cidadão romano, ele está roubando um outro romano. Ah, mas você não é da cidade de Roma. Não interessa. Agora eu tenho o título de cidadão romano, certo? Por conta disso, ele passa a promover obras públicas e esse período é um período de muita romanização. O que é isso? Expansão da cultura romana. Sabe quando a gente vê os arcos? Até vou fazer um desenho aqui. Os arcos romanos, que você vê lá aqueles, né? Sabe, os arcos que são assim? Que passavam água, né? Os aquedutos, né? Que passavam água e tal. Aquilo é sinônimo, é sinal de dominação romana, porque era um modelo arquitetônico, cultural romano. Então passa para ter na Europa inteira. Chega na Inglaterra, por exemplo, você vai ver lá na Inglaterra tem ruína romana. Você fala, como assim na Inglaterra? Pois é, Roma chegou lá, tá bom? E ele também reconstrói com essa questão da cidadania a cidade de Cartago. Cartago tá aqui, ó. Segue no mapinha aqui comigo, ó. Vou mudar a cor aqui e colocar verde, tá bom? Verde, ó. Olha Cartago aqui, ó. Cartago tá aqui, ó. Embaixo ali da Sicília, ali da Península Itálica. Cartago foi uma cidade conquistada durante a República, tempos atrás, lá no começo da República, que era uma cidade extremamente importante. Não foi Júlio César que conquistou Cartago, tá? Durante muito tempo, inclusive, eu achei isso, mas não é não. Que Cartago foi uma cidade extremamente importante por causa do comércio. As navegações cartaginesas, né, dominavam parte do mar Mediterrâneo. E quando Roma, a República Romana, conquista Cartago, passa a cuidar das rotas comerciais de Roma. Então, a conquista de Cartago é muito importante para o crescimento romano na região, para o domínio no entorno do mar Mediterrâneo, que é o domínio do comércio, certo? Só que Cartago, em um determinado momento, foi esquecido, foi dominado por Roma, mas deixaram Cartago e passaram a dominar as rotas comerciais que antes eram de Cartago. Quando Júlio César se torna imperador, ditador, olha eu errando, ditador perpétuo de Roma, com essa ideia de conceder cidadania a povos conquistados, Cartago é um deles. Mas Cartago estava destruído por causa de guerras, dessas guerras que a gente chama quando Roma conquistou Cartago, são chamadas de guerras púnicas. Mas foram lá atrás. O que Júlio César faz? Vamos reconstruir Cartago como uma cidade importante. É importante, inclusive, para a história romana. Tá? Júlio César não tinha nem nascido, foram séculos antes do nascimento de Júlio César. Falando assim, parece que foi assim: virou a República Romana, Júlio César já estava ali. E não, certo? Mas todas essas atitudes de Júlio César atrapalhavam a elite romana, os patrícios romanos, que colocaram ele lá. Porque conceder cidadania é dar direito ao plebeu. E aqui a gente está num processo, vamos entender a história pelo materialismo histórico dialético. É um processo de luta de classes. Nesse processo, os patrícios, que são a elite romana, não querem aceitar o crescimento dos plebeus, inclusive com garantia jurídica, com garantia de assistência de lei. Vocês acham que o Senado gostava do tribuno da plebe? Jamais, rivalizavam. Mandavam matar tribunos da plebe, membros da Assembleia. Peraí que eu não vou abrir pro meu cachorro, que ele já tá... Voltei, porque tem um cachorro latindo na rua e o Han tava aqui, olha lá, ele tá latindo. Vocês devem estar escutando aí. Mas sabe que aqui é tudo assim, né, gente? A minha café já esfriou, mas eu tô tomando mesmo assim. Agora acabou. Agora vamos pra água. Isso que eu tô falando para vocês. Os patrícios não aceitavam os plebeus. Eles queriam que os plebeus fossem os que trabalhassem para eles, assim como os escravizados. Então, Júlio César passou a ser questionado pelo Senado, porque a forma que ele encontrou, ele não era nenhum herói do povo. Ele estava governando também, inclusive, para ele, centralizando o poder. Eu quero que vocês guardem isso.
Júlio César socialista? Não existe isso. É anacrônico falar sobre isso. Não é isso, tá? Ele também não estava discutindo questão de fim de propriedade privada ou meio de produção, tá? Não era isso. Não era dentro do capitalismo que a gente está falando. Mas essas atitudes, que era a forma que ele encontrou de administrar e se manter no poder, ganhando o público, ganhando o povo, fazendo política, era uma forma que não agradava os patrícios, principalmente os senadores. Então armaram contra Júlio César e o Senado matou Júlio César. A facadas, a punhaladas. Os senadores mataram Júlio César. Então o Senado colocou Júlio César, o Senado matou Júlio César. Compreendendo? E aí? E aí vamos formar o segundo triunvirato. Agora a gente sai do governo de César e vamos lá formar o segundo triunvirato. Opa, deixa eu colocar aqui para vocês. E tá aqui. O segundo triunvirato, ele foi de 43 a.C. até 33 a.C. Depois disso, a gente vai ter o que vai se envolver para a gente ter a proclamação do Império Romano. Esse aqui formado, lembra, triunvirato, 3 triunviros, um poder de 3 homens. Caio Otávio, que vai cuidar, vai ser o gestor do Ocidente. Marco Antônio vai ser o gestor do Oriente. E Lépido, no norte da África. Roma, neutra, tá? Então, o mapa muda um pouco aqui, eu não coloquei um mapa aqui para vocês, mas o Ocidente, geralmente, tudo que está para cá de Roma, vamos voltar nesse mapinha aqui, ó, tudo que está para cá, Caio Otávio. Oriente, Marco Antônio. E Lépido, norte da África, essa região aqui, tá bom? Vamos lá. Disputas entre eles. As disputas políticas e pessoais continuam, tá bom? Elas continuam. Roma, eu quero que vocês entendam também que isso acontece por conta da má administração de Roma, por conta do crescimento de Roma. Não foi simplesmente, eles eram ruins. Existia uma má administração do território que era gigantesco, tá bom? Colaborava com corrupção, um monte de coisa. Vamos lá. Caio Otávio, que era do Ocidente, ele derrota o Lépido, que estava no norte da África. Ele derrota, rivalizam, disputa de poder. Sobra Caio Otávio e Marco Antônio. O Marco Antônio, importante, ele vai se aliar a Cleópatra. Quem que era Cleópatra? Era descendente de Ptolomeu, rainha do Egito. Vocês conhecem bem. Cleópatra é daquela fase, nada de falar de Faraó, de Akenaton ou Amon, Tutankhamon, não, é um outro período. A gente está falando de uma relação egípcia já helenística, pós-helenística, na verdade. Então, por isso que você fala, Cleópatra já estava. Qual que era a capital do Egito nesse período? Alexandria. Cleópatra estava ali cheio de pilastra, cheio de pilar grego ali, entendeu? De coluna grega. Então, Cleópatra, ela se alia a Marco Antônio, certo? E eles vão fazer uma guerra contra Caio Otávio. A guerra do Átio. Eles se veem encurralados, porque Roma é a maior república, a maior extensão territorial. Daqui a pouco um império, quase um império. E o Marco Antônio e Cleópatra, a história diz que eles se mataram, se suicidaram, né? Após várias derrotas aí na guerra do Átio. Sobrou quem? Sobrou. Se eu não me engano, o Lépido, ele se exilou. Ele se exilou, acho que até na Grécia, mas ficou escondido lá. Sobrou quem? Marco Antônio. Desculpa, sobrou quem? Caio Otávio. Caio Otávio olha para um lado, não tem ninguém, olha para o outro, também não tem ninguém, fala assim como Júlio César, tô aqui. Sou foda. Inclusive, se eu não me engano, ele era parente de Júlio César, filho adotivo, não sei, não tenho certeza. O que ele faz? No ano de 27 a.C., ele é nomeado pelo Senado, que fala assim, ó, chega de triunvirato. Vamos fazer o seguinte, você conquistou tanta coisa, você manteve, você derrubou, destruiu outros triunviros tão fortes, você agora pode ser um imperador. A gente permite com que você seja imperador. Você sabe que o Senado está dando um tiro no próprio pé com isso. Ou uma facada no próprio pé, porque não tinha tiro, né? Por quê? Porque é durante o Império que o Senado vai perder força, porque os imperadores vão estar sempre mais fortes do que o Senado.
Mas naquele momento, os senadores falaram assim: ó, administração a gente não tá dando conta. O Senado vai continuar. Eles querem continuar ainda com força, influenciando o imperador, mas não vai assim que vai acontecer. A gente sabe disso e a gente vai ver isso na próxima aula. Mas, no entanto, Caio Otávio é nomeado imperador com o título de Otávio Augusto. Augusto vem de divino. Tá bom? Divino. Depois, lá na frente, ainda não, ele vai ser o primeiro imperador romano, então. Ele vai lá e se autodeclara imperador junto com o Senado. Augusto é título de divino, então existiam, durante o Império, que não falei para vocês, aí a gente vê isso depois na próxima aula aqui de mapas mentais, que existia um imperador Augusto e existia o imperador César, tá? Geralmente o Augusto ele era mais forte, se eu não me engano, ele tinha mais poderes do que um imperador que fosse César. Mas aí a gente conta essa história melhor na aula sobre Império Romano. No dia 27 antes de Cristo está proclamado o Império Romano e aí vai até 475, 476 depois de Cristo. Vai durar bastante também, mas aí tem outra história para contar. Mas tá aí. Roma passou pela República, tá bom? Então vamos voltar aqui para nossa imagem. Voltemos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição esse material que a gente utilizou na aula. Peço novamente aqui, encarecidamente, que vocês curtam esse vídeo, porque ajuda no engajamento do canal, para mostrar para o YouTube, fala assim, ó, tem gente lá acompanhando. Ou deixa um comentário também, se você curtir, deixar um comentário, melhor ainda. Crítica construtiva, como eu falei para vocês, uma mensagem de carinho, tá? Sempre com muita educação, mas... E se você puder, se você chegou aqui e não se inscreveu no canal, sabe que a gente tem muito conteúdo aqui no canal, tá? 9 anos de canal Parabólica, fazendo conteúdo aí para o Enem Vestibulares. É um dos canais aí mais completos de humanos que a gente tem no Brasil, que está no mundo, hein? É porque a gente tem que falar em Brasil. Modéstia à parte, não, sem falsa modéstia, mas a gente aqui, não sou o melhor professor do mundo, mas eu acredito no meu potencial, eu e Marília aqui. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, vocês sabem. Amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!